A realidade para pequenas e médias empresas hoje é uma encruzilhada bem perigosa. De um lado, estão as ameaças cibernéticas que são, sinceramente, do mesmo nível daquelas que atacam as gigantes do mercado. Do outro tem os orçamentos e as equipes que, vamos combinar, não chegam nem perto. É, na prática, uma batalha totalmente assimétrica. O campo de jogo não está nem um pouco nivelado. E isso tudo nos joga direto na pergunta de milhões, né? Será que é realmente viável, na prática, para uma PME construir e, mais importante, manter um centro de operações de segurança interno que dê conta do recado? Que funcione de verdade contra os ataques de hoje? A gente vai mergulhar nos fatos para entender por que a resposta, na maioria das vezes, é um sonoro não. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser bem claro. A gente começa entendendo esse paradoxo da segurança que as PMEs vivem. Depois, vamos ver por que construir um SOC do zero é quase impossível. Daí, vamos colocar na ponta do lápis o custo real de uma falha de segurança, explicar o que é a alternativa, o MDR, mostrar a vantagem da parceria entre a ECN e a Sophos e, para fechar, transformar um risco técnico em uma decisão financeira inteligente. Vamos direto ao ponto. O paradoxo é bem simples, mas é perigosíssimo. Para o cibercriminoso não interessa o tamanho da empresa. O que ele caça é vulnerabilidade. E a verdade nua e crua é que as PMEs, que são a base da nossa economia, acabam sendo vistas como o alvo perfeito. Têm dados valiosos e, geralmente, uma proteção mais fraca. E olha só, isso aqui não é achismo, são dados direto da linha de frente. Mais de 75% dos incidentes que a Sophos atende acontecem em pequenas e médias empresas. Elas não são só um alvo, elas são o alvo principal. Ok, o perigo é real. Qual é a primeira reação que vem à mente? Precisamos montar nosso próprio centro de segurança. Só que é exatamente aí que a armadilha financeira e de talento se arma. Vamos analisar por que, para a esmagadora maioria das PMIs, essa é uma construção praticamente impossível. O problema vai muito além de só contratar gente boa, o que por si só já custa uma fortuna. Pensa na operação. Manter uma equipe de elite de olho nas telas 24 horas por dia, 7 dias por semana, é a receita para o esgotamento, para o burnout. Some a isso um monte de ferramentas de segurança que não conversam entre si e o que a gente chama de fadiga de alertas. 74% das equipes simplesmente não conseguem mais saber qual incêndio apagar primeiro. É um sistema que parece feito para falhar. Resumindo, um SOC interno é um verdadeiro buraco negro de CAPEX. É um investimento de capital gigantesco, de uma vez só, totalmente imprevisível e de altíssimo risco. E o pior de tudo, o retorno em segurança de verdade quase nunca justifica esse custo. O dinheiro vai embora, mas a proteção real, efetiva, não aparece. Certo, se construir a fortaleza é caro demais, qual é o preço da invasão? Agora a gente vai falar do custo real, quando as coisas dão errado, quando aquelas defesas internas, muitas vezes improvisadas, não aguentam a pressão e acabam caindo. Presta atenção nesse número, 2,7 milhões de dólares. De acordo com a Sophos, esse é o custo médio para uma empresa se recuperar de um único ataque de ransomware. E não, isso não é só o valor do resgate, é o tempo com a operação parada, os negócios que deixam de ser fechados, a reputação que vai para o ralo. Para muitas PMs, isso não é um prejuízo, é o fim da linha. E se faltava alguma peça nesse quebra-cabeça, olha só esse gráfico. Os criminosos não são amadores. 88% dos ataques começam fora do horário comercial. Eles agem quando a guarda está baixa. Sabe aquela equipe interna, caríssima e sobrecarregada? Pois é, provavelmente o pessoal já foi para casa há muito tempo quando o alarme silenciosamente começa a tocar. Então, peraí, de um lado, o investimento que pode quebrar a empresa. Do outro, um risco que também pode quebrar a empresa. Fica claro que o modelo tradicional não funciona. E é exatamente aqui que entra a alternativa estratégica. A detecção e resposta gerenciada, ou, como todo mundo chama, MDR. Mas o que é esse tal de MDR? Usando a própria definição do Gartner, que é uma autoridade no assunto, não é um software que se instala e esquece. É um serviço completo. A melhor forma de pensar nisso é como ter um SOC de elite, só que sob demanda. Eles não só detectam, analisam e investigam. Eles respondem ativamente para neutralizar a ameaça antes que o estrago seja feito. E essa parte da resposta é o que muda o jogo. O conceito é poderoso, né? Mas como é que isso funciona na prática, na vida real? É aí que a parceria entre a ECN Informática e a Sophos entra em cena para transformar essa teoria em proteção de verdade, com vantagens que um SOC interno nem sonha em alcançar. Vamos colocar as coisas lado a lado, preto no branco. De um lado, o caminho do SOC interno, custo de capital altíssimo e imprevisível, uma equipe interna limitada,
Cobertura que, na melhor das hipóteses, é de horário comercial e um monte de ferramentas isoladas. Do outro, o Sophos MDR. Um custo operacional previsível, acesso imediato a mais de 500 especialistas globais, vigilância 24/7 e uma plataforma totalmente integrada. A escolha fica bem clara. E aqui, a especialização é tudo. Esse selo de parceiro MDR não é só um enfeite, é a garantia, a validação de que a equipe tem o conhecimento técnico e a experiência para entregar esse nível de serviço com o mais alto padrão de qualidade. E essa autoridade toda é consolidada pelo status de Gold Partner da SN Informática. Esse é o nível máximo de certificação que a Sophos oferece. É um selo que garante excelência em tudo, da implementação ao gerenciamento e suporte contínuo. Agora, vamos falar de escala. Pensa em mais de 500 especialistas. E não estamos falando de generalistas de TI, estamos falando de caçadores de ameaças, engenheiros, analistas de malware, especialistas em resposta a incidentes. Da noite para o dia, toda essa galera vira uma extensão da sua equipe, sem um único processo de contratação. E o que acontece quando se tem essa combinação de expertise e escala? Velocidade. Em um mundo onde cada segundo conta, o tempo médio de resposta do Sophos MDR é de apenas 38 minutos. Isso é 96% mais rápido que a média da indústria. E essa é a diferença entre um pequeno susto e uma catástrofe de negócio. E sabe o que é melhor? Não precisa jogar fora tudo aquilo em que já foi investido. Com mais de 350 integrações, o Sophos MDR se conecta com as ferramentas que já existem no ambiente, seja no endpoint, no firewall, na nuvem. Isso aumenta a visibilidade e, claro, o retorno de cada investimento que já foi feito. E tudo isso nos traz ao ponto final. A discussão sobre cibersegurança deixou de ser uma conversa puramente de TI. Hoje é uma decisão de negócio, uma decisão fundamentalmente financeira. Vamos colocar isso nos termos que o pessoal do financeiro entende bem. A escolha é a seguinte: de um lado, um risco de capital imprevisível, de milhões, que fica pairando sobre a empresa em caso de uma falha. Do outro, uma despesa operacional, ou OPEX, que é fixa, previsível e gerenciável, que cabe no orçamento. É trocar uma aposta reativa e caríssima por uma estratégia proativa e inteligente. É, sem dúvida nenhuma, a decisão financeira mais segura para o negócio. Porque no final do dia, toda essa tecnologia, todos esses especialistas, tudo isso se traduz em algo muito simples, muito humano. Tranquilidade. A paz de espírito de saber que, não importa a hora do dia ou da noite, tem uma equipe de classe mundial vigiando e protegendo o seu negócio. Esse é o verdadeiro retorno sobre o investimento. Então a mensagem é: pare de reagir, de apagar incêndios. Comece a antecipar. Proteja o negócio com a inteligência e a escala da SN Informática, sua parceira Sophos Gold. Agende uma consulta para descobrir como essa arquitetura pode blindar o seu ambiente. Siga a gente no LinkedIn e no YouTube para mais análises como esta. E claro, se este conteúdo foi valioso, seu like e seu comentário nos ajudam muito a continuar.